Bom, a gente volta aos assuntos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve em Recife nesta segunda-feira. A gente acompanhou boa parte da participação do presidente em entrevista coletiva por lá, depois de sobrevoar as áreas mais atingidas pelas chuvas. Acompanhe o destaque, os detalhes todos dessa viagem agora, na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, na prática não foram anunciados recursos novos, mas o presidente Jair Bolsonaro lembrou que o governo agora em 2022 terá R$1 bilhão para socorrer a população atingida pelas chuvas e recursos também para a reconstrução. O presidente embarcou logo cedo para o Recife e, juntamente com cerca de 8 ministros, afirmou que o governo federal está sempre disposto a ajudar no momento de necessidade. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. O governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta para atender a população em qualquer situação, independente de pedido de autoridades locais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explicou que serão antecipadas prestações do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Poderá ser antecipada também uma parcela que poderá ser paga em 36 meses sem juros. Será liberado também parte do FGTS, além de suspensas as parcelas em atraso de financiamentos. Para isso, segundo o ministro, terá que ser decretado situação de emergência em 9 municípios da região. Ao todo, já são cerca de 90 pessoas que morreram e quase 4.000 desabrigados. O presidente ainda criticou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que reclamou que Bolsonaro não falou com ele, que iria ao Estado. O momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa, a sair do conforto. O governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E esses não querem saber de quem vai votar esse ano, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo. O presidente garantiu que está disposto a conversar e tenta ajudar sempre que a União é chamada a colaborar. Vale ressaltar que, apesar de tradicionalmente as festas juninas serem super importantes lá na região, o governo de Pernambuco anunciou que o São João está suspenso agora em 2022 e todos os recursos serão destinados à reconstrução e também às populações atingidas pela chuva. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, Salles, R$500 milhões é um dinheirão, uma quantia bem considerável que poderia estar sendo utilizada também, é claro, agora é uma situação de emergência, mas para outros fins, como de crescimento do país. E como você avalia, será que esse dinheiro pode ser utilizado para que essa tragédia não se repita na próxima estação de chuvas por lá, em Pernambuco, a princípio? E como avalia a fala do governador criticando o presidente por estar lá fazendo palanque, campanha política? Pois é uma pena que o governador faça política em cima de um assunto importante como esse. O presidente Bolsonaro foi a Pernambuco, levou ministros, mandou uma equipe antes, ou seja, está fazendo tudo aquilo que está ao alcance do governo federal. O próprio recurso que você citou de R$500 milhões é um recurso bastante significativo que vai ajudar não só na reconstrução de infraestruturas e ajuda econômica para as famílias, mas também a planejar a realocação dessas famílias. E por que isso é tão importante? Porque a regra de uso e ocupação do solo é matéria de competência municipal. Via de regra, é o município que deve fiscalizar onde são feitas as construções, impedir que se faça construções em áreas de risco, ter um mapeamento dessas áreas de risco previamente identificadas e, ao mesmo tempo, impedir que haja a ocupação delas. Agora, o que a gente vê no Brasil inteiro, e aí não é uma crítica só ao que acontece em Pernambuco, em Recife, aconteceu em Petrópolis, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu na Bahia e acontece em muitos lugares.
um absoluto descaso da autoridade municipal com relação a essa ocupação em áreas de risco. E mais do que um descaso, em muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, há uma conivência de movimentos de moradia, de habitação, com vereadores ou pretensos candidatos a vereadores que incentivam e comandam essas ocupações irregulares. Arregimentam pessoas simples que não têm muita alternativa de moradia, levam essas pessoas para áreas de risco, prometem que, se eleitos, eles vão regularizar essas áreas. As pessoas acreditam nisso, até porque muitas vezes não tem alternativa, e se instalam nesses lugares. E os prefeitos e respectivas secretarias a quem competiria fiscalizar simplesmente não agem, porque ao não agir não criam conflito político. É justamente por isso, numa situação como essa, que a gente vê que prefeituras, sobretudo, e o pessoal da política local tem grande parcela de culpa esse movimento, claro, de ocupação de áreas. Famílias simples, que não tem muita alternativa, é verdade, mas, por outro lado, há sim um direcionamento e, no mínimo, uma omissão do poder municipal. Essa não é uma questão a ser resolvida pelo governo federal, é uma questão municipal e que atinge o Brasil inteiro. Agora, Diogo Schelp, a crise da habitação e também a ocupação irregular das áreas de grandes cidades voltam à discussão após essa tragédia em Recife e também na região metropolitana. Mas como você viu também essa situação, essa troca de farpas entre Bolsonaro e Paulo Câmara? Bolsonaro disse que faltou iniciativa do governador. Ele, por sua vez, disse: não fui avisado de que o presidente da República viria aqui. Como você viu essa situação? Eu vejo ambos os lados fazendo política, como se usou a expressão aí, ou, em outras palavras, tirando uma casquinha de um episódio, de uma catástrofe, para ter ganhos eleitorais ou políticos. O presidente Jair Bolsonaro, o governador, a gente já falou, foi dito aqui, e o presidente Jair Bolsonaro foi lá e aproveitou para fazer críticas duras, né? Levantou o tom, elevou o tom, insinuando aí que o governador não está fazendo absolutamente nada pelo que está acontecendo no estado. Então, na verdade, ambos aí fizeram algo que não é benéfico de forma alguma para a população que está sofrendo com essas chuvas. A população espera que eles sentem e conversem e ajam em conjunto, atuem em conjunto, né? Que haja de fato um diálogo entre União e Estado para verificar o que é possível fazer agora para mitigar o sofrimento de todos. Mas, de fato, Daniel, você tem toda a razão. O que é preciso é haver um pacto entre os entes federativos para discutir prevenção para esse tipo de situação. O Salles falou muito bem, isso aconteceu na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, é algo que já se conhece há muito tempo. Essa questão das chuvas e deslizamentos e enchentes no Brasil é um problema já muito conhecido. É verdade que compete a municípios, principalmente, a questão do uso do solo. Então, essa questão de áreas de casas em áreas de risco, né, o planejamento urbano, uma gestão correta de áreas de preservação permanente, tudo isso depende muito de estados e municípios, mas também compete à União, por exemplo, em conjunto com estados e municípios, atacar o problema da habitação. O Brasil tem hoje um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, isso significa que nesse conjunto inclui-se também as moradias precárias que estão em áreas de risco, e há um trabalho a ser feito em conjunto, União, estados e municípios, para resolver esse problema. Cristina, a passagem do presidente por Pernambuco, a tragédia, o socorro do governo às vítimas das chuvas no estado? Olha, o presidente precisava ir a Pernambuco, ele foi cobrado, lembram que ele foi cobrado por supostamente não ter ido à Bahia na época das chuvas da Bahia, quando ele havia estado na Bahia presente através de ministros e se fez presente depois pessoalmente e foi atacadíssimo pelo PT baiano, que faz tudo para politizar qualquer coisa em relação ao governo federal, porque é oposição ao governo e é oposição, portanto, ao Brasil, que é sempre politizar e não se preocupar com a população, que é quem está mais sofrendo ali. Depois houve chuvas no Rio de Janeiro, houve chuvas em São Paulo e a mesma politização se repetiu. Então, o que a gente está vendo em Pernambuco é mais uma etapa dessa tentativa de parte dos governadores de se unir em bloquinho para fazer oposição ao governo federal, como se não houvesse uma população imensa sofrendo. No caso de Pernambuco aí, mais de 100 mortes já confirmadas, infelizmente, há pessoas desaparecidas e milhares de desabrigados e desalojados.
Aí a gente vai pegar o rame-rame da política, né? Governador Paulo Câmara dizendo, não fui convidado para o evento. Até eu, aqui em Curitiba, estava sabendo que haveria esse evento. E aí o presidente, por outro lado, faz a birra dele e diz, vai ficar esperando baterem na porta para vir participar de uma cerimônia. É óbvio que os ânimos precisavam estar menos acirrados para que, da parte do governo federal, tivesse havido, sim, a formalidade de um convite, vou estar no seu estado, em tal local. Obviamente que o governo estadual sabia. Isso é comunicado para as polícias militares, há todo um esquema de segurança, o GSI sempre chega na frente para ver a questão da segurança do local da cerimônia, da entrevista coletiva e tudo mais. Então, obviamente que estava todo mundo sabendo, mas como o governo federal é sempre atacado, especialmente por esses governadores do Nordeste e esses lulistas, esquerdistas radicais, que querem, junto com Lula, voltar à cena do crime, e a gente sabe muito bem por quê, para usar a palavra do ex-presidenciável Geraldo Alckmin lá em 2018, né? Eles ficam o tempo todo acirrando com o governo federal e aí querem esperar um convitinho bonitinho para que o presidente traga abraços ali na hora que está chegando para socorrer as vítimas das enchentes. Então, infelizmente, há essa briga política, ela vai se acirrar nos próximos meses, mas felizmente o governo federal está presente e o governo estadual, pelo visto aí também, pelo menos é um aceno muito claro quando ele suspende as festas de São João, e isso para mim é uma declaração muito explícita de que o governo estadual está sim também preocupado com a sua população, apesar dessa briguinha com o governo federal.